No, oh, no, no. Boa noite, gente. Bom, hoje nós vamos ter que usar o microfone, senão vocês não vão me ouvir. Primeira coisa é o seguinte, o nosso evento estava marcado para as 19 horas e vocês vão avaliar aí a pontualidade, né? Não fui eu que atrasei, a gente esperou um pouquinho, porque como hoje foi inscrição individual, para não negar também a oportunidade a ninguém, certo? Mas nós vamos, considerando o horário de início, terminar dentro do previsto, certo? Meu nome é Francisco, eu sou professor aqui na Faculdade de Direito do Sul de Minas, eu leciono Direito Civil aqui. Então a matéria que eu vou tratar com vocês é aquilo que eu leciono, né? Nós temos professores aqui no evento, então eu vou trazer a matéria com as informações do direito e depois vocês ajudam os alunos a montar uma possível redação com base no que a gente vai passar aqui, tá? Além de lecionar o Direito Civil aqui na faculdade já há algum tempo, eu sou também coordenador de estágio aqui na faculdade, né? Então a partir do 7º período eu acompanho o desenvolvimento de todos os alunos da faculdade, seja no estágio externo, seja naquilo que eles fazem dentro do nosso escritório modelo aqui. Sou defensor público aqui na comarca de Pouso Alegre, então atuo como advogado na área criminal, para aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular, né? Leciono desde 1998, sou formado aqui nessa faculdade, fiz a minha pós-graduação aqui nessa faculdade e fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná. E um dos privilégios que a minha profissão me concedeu foi exatamente na minha dissertação de mestrado ser orientado pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, né? Então é com muita alegria que eu vejo isso lá na capa da minha dissertação, tá? Nós vamos falar hoje sobre família e sobre adoção, tá? Todo mundo aqui terceiro ano? Ou já tem alguém no cursinho? Quem quer fazer medicina? Direito? Engenharia? Quem não quer fazer nada da vida? Aí ó, que legal. Essa é a melhor opção, mas infelizmente não tem jeito, tá? Bom, vamos lá então. Para falar de família, nós temos que ter algumas noções que são interessantes, né? Primeiro, vamos esquecer aquilo que você pensa como família. Se você teve um dia ruim dentro de casa hoje, com seu irmão, com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe, a sua visão de família hoje talvez não vá ser a mais adequada, né? Ah, tá. Quem que vai passar? Tablet? Vai passar um negocinho para vocês apertar um botãozinho, tá? E no final vai sortear a camiseta, ok? Mas então vamos lá, vamos retornar. Outros. Vamos esquecer então essa ideia pessoal de família, né? Vamos tentar esquecer um pouco qualquer visão moral que a gente tenha de família e vamos, com respeito àquilo que cada um acredita, vamos esquecer um pouco aquela noção religiosa de família. Todos nós temos fé e isso é importante, mas nós vamos pensar na família como grupo de seres humanos, como grupo de pessoas. Pensando nisso, a gente olhar historicamente, nossa, sempre existiu família. Sim, mas não da maneira como nós conhecemos a família hoje, tá? Então a primeira coisa que é importante a gente ter em mente, e para falar desse assunto é muito importante estudar antropologia, sociologia, história, né? Esse primeiro contato que a gente vai ter aqui, coisa de 10 minutos, tem Levi Strauss, Estruturas Elementares do Parentesco, tem Totem e Tabu do Freud, tem um monte de história aí da época que a humanidade era nômade, enfim, para a gente entender o que é esse grupo humano. Então a primeira questão é família. Enquanto grupo de convivência, a família não é um fato ou um dado natural. Não decorre da natureza vivermos em família.
Aí já deve ter um monte de gente querendo levantar e ir embora. Fala, mas esse cara é louco. Eu não conheço ninguém que não pertença a uma família. A gente conhece um monte de famílias diferentes, né? Família boa, família ruim, comer gente, mais gente, enfim. Mas todos nós temos uma história familiar. Porque a história da humanidade é longa. O que é natural, o que decorre da natureza, é o ato de procriar. Isso é da natureza porque isso tem a ver com a preservação da nossa espécie. As regras, boas ou más, em virtude de convivência, morais, éticas, religiosas, de higiene, de pudor, enfim, as regras que foram criadas ao longo da história em torno desse ato de procriar, para e pensa se não tivesse realmente nenhuma regra em torno disso. Que bagunça seria, a nossa sociedade. Então essas regras, elas são necessárias. As regras que foram criadas em torno disso é que redundaram lá na frente na história da humanidade naquilo que nós entendemos hoje como família. Mas família vem lá da palavra famulus, é essencialmente uma maneira de se conviver em grupos. Voltando lá atrás, bem lá atrás na história, nós tivemos um primeiro grande momento desse grupo, que foi a chamada família matriarcal. O centro de poder estava com a mulher. Aqui eu estou falando de gênero. Ela que decidia, o que é que acontecia naquele grupo. Ela que tomava as decisões. Não havia ainda essa necessidade de saber, filho de fulano, filha de fulano, não. Todos eram filhos daquela mãe. E ela tinha o centro de poder naquela tribo, naquele clã, o nome que se deu. Historicamente, nós estamos ainda naquela época, daquela humanidade bem nômade mesmo. Acabou a comida aqui, vamos para outro lugar, aqui é muito calor, vamos para onde é mais frio, a água deu um probleminha aqui, vamos procurar água melhor. Ou seja, o ser humano ia, buscando espaços onde ele conseguia sobreviver melhor. Por ironia, e não se tem uma comprovação disso, mas tudo indica que quem efetivamente descobriu isso foi uma mulher. Chegou num dado momento que o homem percebeu que ele podia domesticar as plantas e os animais. Nasceu a agricultura, eu posso plantar. Eu posso plantar aquilo que eu vou comer, então eu posso plantar aquilo que me sustenta. Só que quem passou a fazer esse trabalho, de plantar, colher, armazenar, caçar, salgar a carne, guardar a carne, foi o homem, gênero. Aí houve uma inversão de poder. Por que de poder? Porque o homem, gênero, assumiu o papel de provedor. Ele garante a minha sobrevivência. E ao garantir a minha sobrevivência, ele passa a deter o poder, portanto, ele pode tomar as decisões desse grupo. Nós não estamos ainda pensando nessa família, aquela coisinha limitada, pai, mãe, filhos, tio, primo, não. Grupo, um chefe. A palavra pai de família, antes de qualquer coisa, significou chefe de um grupo. E todos aqueles que estavam sob a autoridade desse chefe faziam parte dessa mesma família. Os direitos eram diferentes, mas todos, porque fazer parte de uma família era estar sob a autoridade deste chefe. Nasceu aí aquilo que só há muito pouco tempo, começou a perder um pouco a sua força nessa luta incansável da humanidade, que é brigar por igualdade. Nasceu a família patriarcal, pai. Muito mais do que um nome, isso tem a ver com poder. Era poder de vida e de morte mesmo. Vamos pensar a palavra, os grandes patriarcas bíblicos. O pai era o chefe de todo aquele grupo. E aí todo o poder passou a ser masculino. De novo, gênero.
para a gente tentar entender um pouco como a questão da família, e nós vamos chegar nas formas de família de hoje em dia, que é a grande luta por igualdade, as diferentes formas de família, e muita gente já pode estar pensando assim, nossa, lá vai vir aquela história de pessoas do mesmo sexo querer formar uma família. Também, mas vamos pensar no Bruno Gagliasso com a sua mulher que adotaram uma criança de outra raça, não é uma família diferente? E eles não passam aperto por isso, não sofrem preconceito por isso também? Então, toda e qualquer outra forma de família. Essa luta de hoje, né, que hoje a gente consegue falar disso com um pouco mais de liberdade, como essa instituição família serviu por muito tempo para muita coisa boa, mas serviu também para essa manutenção de poder e de poder masculino. Quando a gente fala que o pai tinha poder absoluto, era poder absoluto mesmo, né? Vamos de novo, e aqui sem fazer nenhuma avaliação religiosa, se é verdade ou não, Abraão, né? Vai lá e mata o seu filho. Ele ia matar o filho. Muito mais do que porque Deus mandou e o povo dele ia crescer muito, porque pai podia matar filho. Pai podia dar filho em pagamento de dívida. Pai podia deixar de ser pai. Não gostei, você, em vez de você torcer para o Flamengo, você torce para o Vasco, então você não é mais meu filho é o flamenguista. Você gosta de música sertaneja, meu filho é o filho que gosta de rock. Então você não é mais meu filho. A questão de sangue não tinha nenhuma relevância, era uma escolha. Escravo e filho, a única diferença é que o filho comia na tenda do pai. E quando o pai morria, o filho mais velho, e só ele herdava tudo. E quando diz herdava tudo, era tudo mesmo, era o patrimônio, o título, o poder, e os irmãos mais novos, ou as irmãs mulheres, iriam ser servos e servas do seu irmão, numa situação diferenciada do escravo, mas ainda não seriam o pai, o chefe daquele grupo. Ele podia desfazer da mulher, podia dar a mulher em pagamento de dívida, podia dar a sogra em pagamento de dívida. Olha que tempo bom. Aí depois as coisas mudam, não dão certo, o povo não entende por quê, né? Ele tinha poder absoluto, ele fazia a lei daquele grupo, ele executava a lei daquele grupo, ele definia quem morria, quem vivia, quem ia para a cadeia, efetivamente, poder absoluto. E isso foi assim por muito tempo, né? Sucessão, era só homem que podia ser chefe, era só homem que podia ser rei, né? Não foi muito longe de nós, não. Vamos voltar consideravelmente pouco tempo na história. Henrique VIII da Inglaterra, qual que era a grande neura dele? Um filho homem para poder sucedê-lo. Não teve jeito. Aí veio Elizabeth e teve um reinado muito melhor que o dele, né? E a partir dela, mulheres puderam passar a suceder os pais no trono. Até então não podia, tinha que ser filho homem, né? Com o passar do tempo, né, vamos imaginar aí uma época politeísta, vários deuses, cada um com o seu canto, sempre o homem mandando, surge a ideia de monoteísmo. Né? Pega um povinho enroscado, esse povinho é enroscado até hoje, estão lá no Oriente Médio brigando até hoje. E vão morrer brigando, porque começou com roubo, um irmão roubou o outro. Né? Se o que está na Bíblia é verdade, o cara, ele não era o mais velho, pôs uma pele de cordeiro no braço, fez o pai passar a mão nele, abençoar, e ele herdou tudo. O que começa errado não pode dar certo. Eles estão lá brigando até hoje, árabe, judeu, um fala de um jeito, outro fala do outro, joga pedra, quando morre chora, e vão continuar brigando por muito tempo. Mas surgiu, né, a ideia de monoteísmo com os hebreus ou os israelitas, um único Deus, né? Aí começa a ter uma noção de que talvez você não possa mais matar a mulher, bater até podia para corrigir, já não pode mais dar o filho em pagamento de dívida, mas podia mandar o filho trabalhar como escravo por um tempão para pagar a sua dívida, mas para quem ia morrer antes já melhorou, né? Entre a morte e 10 anos trabalhando como escravo, hoje já tem uma vantagem,
Entre ser morto e só apanhar, já melhorou um pouco, né? E aí começa, já nesse período, em virtude de algo que se chama casamento. E casamento, né, muito mais do que aquela festa legal que todo mundo dança, sempre foi uma maneira de tornar pública a união de duas pessoas, porque casamento de pessoas do mesmo sexo já existiu na história, mas principalmente de homem e mulher, né? Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, depois que passarem no Enem ou no vestibular, seja lá o que for, que a preocupação agora é essa, leia um livro que se chama Estruturas Elementares do Parentesco, de um antropólogo que morreu há uns 3 ou 4 anos, Levi Strauss. Ele fez uma pesquisa sobre como casamentos são celebrados aí num monte de lugar. Teve uma que eu achei interessantíssima, né? O casal entrava para dentro da tenda e ficava lá o final de semana inteiro. Então entrava na sexta e saía na segunda-feira. Se na segunda-feira, gente, sem nenhum machismo, pelo amor de Deus, é o que está escrito no livro nessa ilha, que é assim: se na segunda-feira a mulher saísse na varanda não, na porta da tenda com a vassoura, eles estavam casados. Se ela saísse sem nada, não tinha dado certo, não tinha casamento. Tem uma outra interessante: o casal ficava uma semana juntos, e se realmente fossem casar, eles é que davam presentes para o resto da comunidade. Como é que é a nossa festa hoje de casamento? A gente leva presente para quem está casando, né? Lá é o contrário. Esse pessoal deu certo, então eles é que davam presentes para o resto da comunidade. Mas ali, com o judaísmo, o casamento passa a ter, né, o que? Algo de sagrado. Não, é Deus está intervindo aqui, né? Olha, até pode ter divórcio, o homem podia dar uma carta de divórcio para a mulher, né? Mas tem que tomar cuidado, a família é importante. Já essa ideia de família, né? O homem, a mulher, os seus filhos, e aquilo que nós chamamos os seus agregados. Mas ainda um poder muito forte do Pai, muito forte. Eu vou fazer um parênteses, eu vou me adiantar um pouco na história para trazer um dado para vocês aqui, tá? Até 1988, então não faz tanto para vocês, né? Mas para mim, né? Mas 1988, historicamente, não é tão longe assim. O homem, gênero, se na noite de núpcias descobrisse que a sua mulher não era mais virgem, ele podia devolver ela na casa do pai. Qualquer outra situação para acabar um casamento é um processo enorme. Nossa, contratar advogado, gastar dinheiro, demora. Se descobrisse que a mulher não era mais virgem, não tinha processo, era só devolver na casa do pai. Tá aqui, ó, casamento não vale. É lógico que fazia muito tempo que ninguém fazia isso, mas estava na lei, em vigor, até 1988. Voltando lá atrás, para entender o que? O quão forte, durante muito tempo, foi essa opressão. E apesar de termos hoje aqui, que maravilha, ó, um monte de menina aqui, né? Tudo novinho ainda, vai chegar lá. Nós ainda estamos muito longe de chegarmos à efetiva igualdade. Se quiserem ter a exata noção do que eu estou falando para vocês, antes de ir embora, que vocês saírem aqui, dê uma volta na faculdade e vejam as placas com fotos. É interessante como as coisas vão em volta. Antigamente todas as placas tinham fotos. Ficou um tempão sem foto, tem aí uns 10, 15 anos que voltaram as fotos. Contem as mulheres nas primeiras turmas que se formaram aqui na faculdade. Eu dou aula para uma turma hoje que os meninos que estão lá, se souberem aproveitar, vão longe. Acho até que não vão dar conta, né? É muita areia com um pouquinho de caminhão que tem lá. Vocês me entenderam, podem rir, né? Porque 79 pessoas numa sala, tem 4 meninos. Brincadeira à parte, isso é sinal do quê? De evolução. E nós não podemos atrasar isso nunca. Mas vamos voltar lá no judaísmo que eu estava falando, que é a família fechada. Dentro do judaísmo houve uma dissidência.
uma dissidência religiosa. Apareceu um sujeito lá em Nazaré, com as ideias interessantes, falando de igualdade, falando que todo mundo era igual, falando que a gente tem que ser bom para os outros, e tem mesmo, está certíssimo, né? E começa a mudar um pouco essa situação. Olha, não tem que ser, né? Ó, não tem esse negócio de só o homem da carta de divórcio, não. Aliás, não tem divórcio. Tem que respeitar os filhos, tem que haver respeito mútuo, né? Então, dentro desse monoteísmo, nós temos uma dissidência, que é o cristianismo. E o que nos é importante aqui? Essa ideia fundamental, que me parece que 2000 anos depois, todo mundo que diz que acredita nesse Jesus maravilhoso, que é um sujeito forte e sério, não entendeu, que é exatamente a noção de igualdade. Se é igual, não tem melhor, não tem pior. Acabou. Mas isso é assunto para uma outra ocasião. Deu uma melhora, só que lamentavelmente muita gente se apropriou das palavras desse Jesus, né? E a família continuou ainda durante muito tempo patriarcal, poder do homem. Essa dissidência religiosa se transforma numa religião forte, uma religião poderosa, né? O cristianismo, que durante muito tempo teve como única vertente a Igreja Católica. Eu vou falar algumas coisas relacionadas à religião aqui sem nenhuma crítica, uma análise histórica, tá? E durante muito tempo, todo mundo sabe disso, a Igreja Católica ela teve muito o quê? Muito poder. Muito poder. Tá? Isso começa lá com Constantino, em 300, né? 300 depois de Cristo, Constantino vendo que o Império Romano já não estava lá essas coisas, precisava de uma maneira de levar tudo aquilo que era do Império Romano para o mundo inteiro. Ele viu que religião era um negócio interessante, e ele inverteu. Aquela religião que era perseguida, mas que já tinha se espalhado no inteiro, virou a religião oficial do Império Romano. De religião perseguida passou a ser religião do Estado. Isso dá poder. Isso dá dinheiro, isso dá prestígio, isso dá força. E aí a igreja soube se aproveitar disso. Mas mais do que isso, quando acabou o Império Romano, né, época do feudalismo, vários centros de poder, é engraçado como todo mundo quer liberdade, mas quer alguém que manda na gente, né? Eu quero meu país livre, mas se tiver um governinho central é bom lá para ele. Aí acabou o Império Romano, todo mundo sentiu falta do imperador, daquele lugar, né, pomposo. O que tinha prontinho para substituir o Império Romano? O papado. Era em Roma, usava coroa, usava umas roupas extravagantes, diferentes, mandava em todo mundo. Só que ao invés de ser pelo poder do Estado, era pelo poder de Deus. Olha que legal, fica mais fácil, inclusive. Vou discutir com Deus, ele está louco? Sou besta? Então nós temos o quê? Lembram, né? Como diz o Todo-Poderoso lá no Morgan Freeman, né? As férias de Deus lembram da Idade Média? É disso que nós estamos falando, né? Esse poder da igreja controlando a vida das pessoas. O que isso tem a ver com família? Tem pelo seguinte: só era considerado como família aquele conjunto de pessoas que tivesse origem no casamento. Casamento religioso, portanto algo sacramental, baseado na monogamia e com filhos. Durante muito tempo, daqui a pouco eu vou falar dessa parte, durante muito tempo a adoção, se não foi proibida, ela não foi nem um pouco incentivada, pelo contrário, ela era desencorajada. Não, mas não é natural. Não é natural. Então nós tivemos essa época em que fica esse grupo, mas só era reconhecido como família o grupo que tinha essas características. Vamos pensar na Idade Média. Imagina duas pessoas do mesmo sexo que se amassem de verdade. Se hoje sofre, imagina naquela época. E naquela época um agravante, se fosse descoberta era fogueira. Imagina duas pessoas de raça X que quisessem adotar uma criança de de raça Y. Não conseguia. Imaginem
um homem e uma mulher, que tivessem um pelo outro o amor mais verdadeiro, profundo, com todos os problemas do amor, que educassem os seus filhos da melhor maneira possível, que fizessem sacrifícios um pelo outro e pelos filhos, mas se não tivesse um papelzinho chamado certidão de casamento, eles não eram considerados como família. E isso foi assim durante muito tempo. E a gente começa a ter a noção de uma palavra, né? Marginal, os marginalizados, não marginal criminoso, os à margem das. Eu estou aqui, eu existo, existe não, isso é um nada, está embaixo do tapete. E nós vamos ver como hoje, nos dias de hoje, isso é importante em termos de direito. Vamos também correr, porque história vocês estão melhores do que eu, vocês estão mais frescos com a matéria aí. Vem todo esse tempo de Idade Média, né? Com esse poder da igreja. Mas vamos retomar alguém mais moderno, que é Freud, né? O desejo humano é uma arma incontrolável. E ainda bem que é, né? Começou cruzada, aí vem árabe para cá, vai judeu para lá. Os árabes, outra ironia da história, na época muito mais avançados do que nós numa série de coisas, e trouxeram um negócio maravilhoso chamado comércio. Aí aquele sujeito que nasceu para ser padeiro, o filho dele ia ser padeiro, o neto dele ia ser padeiro, enfim, né? Uma sociedade que não mudava. Então, se você nascesse nobre, ou legal; se você nascesse plebeu, cifo. De cifo para legal, o máximo que você conseguia era, ou você virava guerreiro e morria cedo, ou você ia para o clero, e aí talvez a tua vida fosse um pouquinho melhor. Porque não havia como, nascendo plebeu, você virar nobre, não tinha. A sua condição social seria sempre a mesma, né? Aí a mulher do padeiro, que o desejo da mulher ainda é maior que o do homem, né? Quando vocês forem casados, vocês vão entender isso. Diga a sua mulher chegar para você e falar assim: amor, eu quero, mas nem pergunta o que, dá um jeito de conseguir, né? Aí a mulher do padeiro, um dia ela olhou assim lá para a mulher do príncipe, com aquele vestido maravilhoso, bonito, né? Ela olhou e pensou, aí começou aí a Revolução Francesa. Ela pensou assim: ó, por que é que eu não tenho um vestido desse? Aí acabou. É lógico que eu estou simplificando. O ser humano começou a pensar assim: ó, não tem que ser desse jeito. Por que eu não posso usufruir do fruto do meu trabalho? Por que o sujeito nasceu lá no castelo e a vida inteira vai vir no castelo? Não pode, está errado. Isso está errado. Não tem que ser assim. E as pessoas começaram a se manifestar. Aí o padeiro começou a pegar aquele pãozinho dele que sobrava, e ir lá para o centro de uma cidadezinha e trocar o pão com o sapateiro, né? Os chamados burgos. A gente começou a conhecer isso antes das aulas de história, nas histórias que as mães contavam, né? O Joãozinho e Maria foram para a feira, o João do pé de feijão foi para... Tudo quanto é história começa na bendita de uma feira. E a feira era isso. Era esse o jeito que ralava para burro e pegava aquilo que sobrava e ia trocar com o outro que também sobrava. Aí esse povo começou a ganhar dinheiro, ter poder econômico, mas ainda não tinha nada, só tinha dinheiro. Aí o nobre ia, pegava o dinheiro dele e emprestava. Não, empresta aqui, filho, que eu estou precisando de dinheiro para a guerra. Pegava o dinheiro emprestado, mas não pagava, porque ele era nobre. Quando faltava dinheiro, ele baixava uma lei: eu, nobre, não preciso pagar o plebeu. Olha que coisa legal, você fazia uma lei para te favorecer, né? Aí esse pessoal começou a entender o seguinte, ó, inteligência é algo importante. Esse pessoal começou a estudar, começou a contrapor as primeiras universidades particulares que existem no mundo, sem ser universidade confessional, é por causa disso. Esse pessoal mandou seu filho estudar. Alguém já leu Frankenstein? Sabem de quem eu estou falando? Mas uma hora que forem ler, é interessante isso. O sujeito vai, o pai dele estudou numa universidade particular, ele também vai, enfim, né? Aí esse pessoal começa a ter o poder intelectual. Opa, eu sei ler, eu sei escrever. O rei não sabe ler e escrever, então eu vou ser assessor do rei
para quando ele for fazer um tratado de paz. Mas o poder político ainda estava na mão da nobreza. E aí vem a tomada do poder político, não é uma data, é todo um processo. Revolução Francesa, que espalhou para o mundo inteiro, como primeira coisa, ó, vamos acabar com essa ligação de igreja e Estado. Igreja é uma coisa, cada um acredita no que quiser, Estado é outra, é direito, cada um, né? Eu tenho que ter leis independente disso. Só que a formatação do direito canônico para essa nova classe que toma o poder no que diz respeito à família, ela é interessante. Por quê? Primeiro, casamento insolúvel, casamento não pode acabar, mas eu apanho todo dia, problema seu, escolheu mal, fazer o quê? Não, mas ela não cozinha direito, ela não gosta de mim, ela não cuida bem de mim, problema seu, escolheu mal, fazer o quê? Então o casamento não podia acabar. Durante muito tempo no Brasil tinha o tal do desquite, e quem corria, ou quem tinha coragem de desquitar, era igual o gado, ficava com a marca na testa, assim, ó, desquitado. Vocês não sabem do que eu estou falando. Eu tive uma tia desquitada antes de separação judicial e divórcio. Então eu sei bem o que é que esse pessoal sofreu. Porque o casamento, mesmo o casamento civil, não podia acabar. Por quê? Vamos esquecer um pouco as questões transcendentais, morais, porque quando acaba o casamento, divide patrimônio. Eu lutei para obter meu patrimônio. O casamento vai acabar, eu vou dividir? Vou não. Como é que eu resolvo isso? Casamento não pode acabar. Olha, o casamento é monogâmico. Beleza. Baseado no dever de fidelidade. Bom, então se eu sou casado, o casamento é monogâmico, baseado no dever de fidelidade, de quem é o filho da mulher casada? Isso é uma pergunta. De quem é o filho da mulher casada? Vou repetir, Nós vamos chegar lá juntos, vamos lá. Casamento é monogâmico, baseado no dever de fidelidade. De quem é o filho da mulher casada? Do marido. Vocês devem estar pensando assim, não é bem assim, eu sei que não é bem assim. Eu sei disso. Só que querem uma novidade? Isso está escrito no nosso Código Civil até hoje. O nosso Código Civil de 2002 trabalha com a presunção de paternidade do filho do homem casado. Mas ele é chinês, está certo, é de cada 3 crianças que nascem uma é chinesa, não tem nada demais nisso, imagina, até hoje. Mas por quê? Não está se falando que monogamia é algo ruim, fidelidade, não é isso, mas vamos entender algumas questões por trás dessas coisas todas. Olha, se o casamento é monogâmico, se o casamento é baseado na fidelidade, se o filho da mulher casada é do marido, vamos lembrar que a mulher não trabalhava, então quem ganhava dinheiro? O homem. Para quem é que vai ficar o patrimônio dele quando ele morrer? Para o filho dele. A lei garante que o filho é dele. Então isso tudo servia a essa classe que tomou o poder. Mas depois da Revolução Francesa, teve uma outra revolução que foi muito legal, importante, que foi a Revolução Industrial. Trouxe uma série de problemas sociais, germinal, daí nasceu o direito do trabalho, enfim, questão de discutir opressão ou não, mas o que é que a Revolução Industrial fez com esse grupo já mudado, que o homem mandava, chamado família? A Revolução Industrial pegou a mulher gênero e levou para fora de casa. Aí ela fez descobertas maravilhosas. Aí a mulher saiu para fora de casa e descobriu que tinha homem mais inteligente que o marido dela. Aí a mulher saiu de casa e descobriu que, nossa, tinha homem mais bonito que o marido dela. Mais cheiroso, mais romântico, que lembrava dia do aniversário, que não coçava o nariz da frente dela, para não falar outras coisas que ele também coçava, que tratava ela com educação. Aí a mulher foi estudar, chegava dentro de casa aquele ogro, aquele Shrek lazarento. Aí ia ter aula aquele professor que falava bonito, falava de filosofia. Não funciona. Não funciona. Mas mais do que isso, além de despertar isso tudo,
Lembram lá atrás, quando eu falei da agricultura? A mulher começou a ganhar um pouquinho de dinheiro. Então quebrou dentro de casa aquela ideia de que o homem era o provedor. E isso fez com que melhorasse a situação da mulher e dos filhos, né? Porque houve equilíbrio de um negócio chamado poder. O poder dentro da família se equilibrou. Só que lá no código, lá na lei, nada disso tinha mudado ainda. Então, um homem e uma mulher que morassem juntos, tivessem casa juntos, financiaram a casa na caixa, briga, né? Briga, volta, leva o fim, enfim, tudo que nós conhecemos, né? Dessa coisa absolutamente complicada e ao mesmo tempo maravilhosa, que são os relacionamentos humanos e afetivos. Esse casal não era família. Se eles tivessem um filho, sabe o que aparecia na certidão de nascimento dele? Filho ilegítimo. E quando eu digo aparecia, estava lá escrito. Imagina que baita homem, 23 anos de idade. Por quê? Porque o pai e a mãe não eram casados. Se o filho fosse adotado, aparecia na certidão, filho adotivo. Se o pai ou a mãe tivesse uma aventura fora do casamento, aparecia lá assim, ó, filho adulterino. E o povo vem falar de bullying hoje. Imagina, dia das crianças, né? Traz seu pai, filho adulterino. Que criança cruel, né? Imagina isso num colégio. Isso vinha escrito na certidão de nascimento. Mas esse seu Zé com a Dona Maria, que por liberdade só não queriam a intervenção do Estado, da igreja e iam morar juntos, não eram família. Então eles não poderiam, por exemplo, pleitear um financiamento com a renda conjunta. Um não poderia acompanhar o outro no hospital, porque vive junto, mas não é casado. Aí a família, que sempre teve preconceito e deixou esse povo lá fora, quando o seu José morresse, aquele primo que a vida inteira meteu uma, nossa, coisa feia, mora junto, mas não é casado, né? A Dona Maria trabalhou a vida inteira junto com o seu José, aquele primo vinha e herdava tudo, e a Dona Maria não levava nada. Por cima, dá para falar que há algum nível de justiça numa situação dessa? Nenhuma. Aí esse pessoal, principalmente esse pessoal, que não queria se casar. Ó, eu quero ficar junto com ela quer ficar junto com ele, nós queremos ter, mas eu não quero casar. Eu não quero um papel dizendo que eu sou casado. É só isso que eu não quero, o resto tudo eu quero. Eu não quero papel, é um direito meu não ter o papel. Esse pessoal começou a bater firme, começou a reclamar. Aí nós tivemos uma outra situação, porque assim, ó, relacionamento humano é complicado. Tem irmão que não conversa com o irmão por muito tempo, né? Tem filho que não conversa com o pai, tem primo que não conversa com o primo, né? Agora imagina marido e mulher, duas pessoas diferentes, namorado, né? Hoje começa um pouco mais cedo, mas mesmo assim, há 15 anos, cada um no seu caminho, conta do nada. Duas histórias diferentes, pensamentos diferentes. Né? Que maravilha. Não é maravilha. Pode ser. Mas vai ser uma maravilha se vocês construírem, ou se aqueles dois construíram a maravilha. Então a possibilidade de não dar certo é muito grande. Né? A possibilidade de não dar certo é muito grande. E às vezes não dá. Aí está lá aquela pessoa bem intencionada, que depois do casamento descobre que o príncipe é um sapo, mas daquele sapo barbudo, violento, que bate, que maltrata, que deixa faltar o básico dentro de casa, e essa pessoa tinha que ficar casada. Mas um dia resolve que não pode mais, e as pessoas falam, vou pôr um fim nisso aqui, larga a mão. Aí surge o desquite. Só que o desquite era o seguinte: desquitado não podia casar de novo, não. O desquitado ficava desquitado. E se ele tivesse a extrema desgraça, que era uma desgraça,
de depois daquela situação traumática, conhecer alguém melhor, ele tinha que sair correndo para lá de casa. Não, não pode, porque a lei não permitia. Porque a lei tentava legislar sobre algo que não é da lei, que é da ordem do afeto, que é da ordem do desejo. Lei não regulamenta isso, não tem jeito. Então eu fui criando uma legião de descasados, que, saindo mais de casa, a vida social mudando, conheciam outras pessoas pelas quais também se interessavam. Aí foi dando um problema danado, porque esse pessoal começou a morar junto e não podia casar. Então, para o direito, falar de família não é só uma questão de nome, porque é uma questão de direito. Ser família, ser reconhecido como família, muito mais do que uma questão de nome, é uma questão de direitos. Ter direitos de cidadania enquanto grupo, não direitos individuais. E esse pessoal sofreu, esse pessoal teve que dar a cara a tapa, até que em 1977 nós tivemos a emenda constitucional que instituiu entre nós o divórcio. Então a pessoa podia divorciar e casar de novo, durante muito tempo, uma vez só. Então casava, divorciava, casava de novo. Se não desse certo, tinha que parar ali. Ainda bem que o Fábio Júnior com a Gretchen vieram depois disso, senão eles iam ter um pouquinho de problema, Mas divorcia, hoje não tem mais limitação. Mas não é só isso, não é só essa ideia do que de homem e mulher que querem viver juntos e que não querem casar. Nós temos as pessoas do mesmo sexo que querem viver juntas. A maioria das religiões cristãs, principalmente, não aceita isso. Vamos deixar a religião de lado. Vamos pensar em direito civil, que é isso que nós estamos falando aqui. Direito, o Estado é laico. O que eu vou falar agora dentro da faculdade de Direito é muito perigoso. E não há nenhum preconceito no que eu vou falar, mas eu penso assim, realmente, eu posso não chamar pessoas que têm uma conduta moral diferente da que eu acredito para dentro da minha casa. Isso eu posso. Talvez possa não chamar para ir na minha viagem da praia. Isso eu posso. Mas eu não posso. E não posso mesmo. E ninguém pode querer que, porque ela tem um modo de vida diferente do que eu, ela não tem os mesmos direitos que são humanos do que eu. Isso eu não posso. Achar que ela tem que ganhar, isso eu não posso. Ponto. De novo, posso não chamar para minha casa, posso na minha convivência social não conviver, mas defender que não tem os mesmos direitos? De novo, não tem melhor ou pior, nós somos iguais, tem diferente. E o dia que a gente aprender a conviver com o diferente, tenham certeza que a gente vai viver melhor. Então essas pessoas também começaram a dar, e dar cara a tapa, não é parada gay em São Paulo, lá é festa. Dar cara a tapa é chegar na frente do juiz, 2 homens, 2 mulheres, e falar, nós queremos casar, nós queremos o nosso dinheiro reconhecido. Dar cara a tapa é 2 homens chegar na frente do juiz e falar, nós queremos adotar essas crianças. É brigar pelos seus direitos, porque direito é conquistado brigando. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu dou aula disso faz muito tempo. Eu fiz uma parada gay dentro da faculdade de Pouso Alegre. A primeira vez que nós tratamos de união de pessoas do mesmo sexo. Na época o diretor era os nossos saudosos, Rômulo Coelho, Ângelo Bersoni, pessoas maravilhosas, mas extremamente conservadoras. O dia que eu vi o efeito da parada gay, eu falei, legal, vou defender o direito de um monte de gente, vou perder o emprego, mas tudo bem, né? Fica para a história. Mas está aí. E eu tinha uma série de reservas em relação à adoção por casais do mesmo sexo. Tinha mesmo. Então, um dia que uma aluna me encaminhou um casal, 2 homens, bem vestidos, educados. Na época, isso tem muito tempo, a renda somada dos dois dava em torno de R$45.000 mês. Eu quase me ofereci para ser adotado, mas eles queriam criança. Mas eles queriam criança, não tinha jeito. Um era empresário, o outro era pós-doutor em física, não sei o outro nome da física que eu não lembro, né? Eu nunca fui bom em física. Conversando com esses dois, vamos esquecer a questão moral?
Primeiro que olhando para os dois, ninguém falava que era homossexual. Se eu fizesse alguma graça, eu apanhava dos dois, né? Não conseguia nem brigar com eles. Inteligentes, honestos, trabalhadores. Iam adotar 4 irmãos que estavam no CREA. O mais velho com 12, o mais novo com 7. Se somasse os 4 irmãos, a quantidade de pereba que aquelas crianças tinham. Porque se fôssemos pegar os bons casais, não ia adotar a criancinha pequena. Então, desde essa época, eu tenho a seguinte convicção: prova para mim, mas prova, não vem com argumento, prova, que é melhor para qualquer criança ficar num abrigo de menores, que são depósitos de crianças e não abrigos, né? Do que ser adotado por um casal desse, que eu volto, né? Mas até lá, não vamos nem pensar em conversar, né? Ah, mas como é que vai ficar ele ver o pai e a mãe? Eu não vi meu pai com a minha mãe fazer, minha irmã que é mais nova do que eu sei que eles fizeram, mas não vi. Graças a Deus, né? Porque mãe não faz essas coisas, mãe da gente não faz, né? Enfim, né? Enfim, então, né? Então esse pessoal está brigando. Então agora, por que nós viemos aqui? Se vier um tema sobre pluralidade de famílias numa redação de Enem, é disso que vocês vão ter que falar. Eu não sei o tamanho que vocês têm para falar disso. Resumir essa história e mostrar que ser reconhecido como família não é só uma questão de nome, é uma questão de direito. Que direitos nós estamos falando? Financiamentos habitacionais, desconto de imposto de renda, uma série de isenções também tributárias, comprar carro mais barato quando tem doença na família, acompanhar filho doente, né? Licença paternidade, licença maternidade. Então não é só uma questão de nome, não é frescura. Durante muito tempo não foi assim. Aqui no direito, eu perguntei, esqueci, quem é que quer fazer direito? Isso, venham fazer aqui com a gente, por favor, tá bom? Agora eu já fiz o marketing. Lá no primeiro ano, para quem fizer direito, lá no comecinho tem um negócio que chama assim, ó, os tipos de direito, tá? Direito positivo, direito natural, aí tem assim, ó, direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo é aquilo que está na lei, está escrito na lei. O direito subjetivo é a sua prerrogativa, a sua faculdade de fazer valer o seu direito quando ele for desrespeitado. Entenderam? Entenderam? Vou tentar explicar ainda melhor. Direito objetivo é o que está na lei. Direito subjetivo é a prerrogativa que eu tenho de fazer valer a meu favor o que está na lei. Entenderam agora? Didaticamente, e para a gente entender o direito, isso é legal, é isso mesmo. Mas isso tem uma armadilha com a qual o direito não pode se conformar, porque isso pode ser excludente. Por que isso pode ser excludente? Porque se eu tenho lá assim, ó, direito objetivo, modelinho, só tem família onde tem casamento, que era o que sempre teve. Aquele casal que não é casado, não é família. Sem todos esses direitos. Então, quem não se adequa ao modelo, não tem direito. E se o modelo é injusto, eu não posso exigir isso da pessoa. Né? Então, essa é a ideia do direito de família. Ô, gente, a maioria de vocês aqui é muito nova ainda, né? Eu já estou beirando cinquentinha, estou começando a achar que daqui a pouco eu estou já como digamos assim, na prorrogação, né? Quando eu comecei a dar aula, os alunos de faculdade começavam com 25, 26. Eu dando aula de direito esses dias, tinha um monte de gente lá que não atingiu a maioridade ainda. Eu parei de dar aula e fui embora beber, porque aí eu fiquei triste. Eu falei, que isso? Né? Mas que bom que vocês estão chegando mais novos. Mas ó, não tem nada mais pessoal, nada mais privado
nada mais de dentro de cada um de nós. Isso é muito sério, é meio tratado, meio na brincadeira, não é brincadeira, mas não tem, de novo, não tem nada mais pessoal, privado, de íntimo, pessoal, onde ninguém, mas ninguém mesmo, nem seu pai, nem sua mãe, sua melhor amiga, onde ninguém tem nada a ver com isso, do que você escolher com quem você quer partilhar a sua vida. Se vai ser pro resto da vida ou não é outra coisa, é partilhado, isso é pessoal, isso é seu, de mais ninguém. Num Estado não tem nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver com isso. Então é lógico que esses relacionamentos geram efeitos. O Estado tem que regulamentar esses efeitos. Tá bom, 2 pessoas foram casadas, trabalharam, adquiriram patrimônio. Beleza? Eu vou regulamentar o quê? Como adquirir e como dividir esse patrimônio. Porque nesse aspecto, o casamento ou a união estável é igual a uma sociedade. O que são 2 sócios? Não vão trabalhar para ganhar dinheiro? Num casamento, 2 pessoas conjugam esforços, nem sempre econômicos, e adquirem patrimônio comum. Quando esse casamento acabar, que não é só pelo divórcio, é pela morte dos 2, pode morrer antes, como é que eu vou dividir esse patrimônio? Tem regras de como dividir esse patrimônio. Não deu certo o casamento, quem mora com o filho, quem que não mora, quem paga a pensão, quanto que paga, por que paga, quem que herda, quem que não herda. Esses efeitos o direito tem que regulamentar. Agora, para eu estar com alguém tem que ter um papel? Se eu, por qualquer motivo na minha vida, eu gosto de pessoas do mesmo sexo, quem é que tem alguma coisa? E se eu gosto tanto do ser humano, que só mais um não serve, eu quero mais 2, eu quero morar com mais 2. O amor é um negócio tão fabuloso, tão grande, que um só não serve. Vamos montar um apartamento, vamos morar em 3. Estão rindo? Já tem 2 casos desses reconhecidos com escritura em cartório, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Nós estamos tentando achar um nome, porque 2 é casal, 3 nós estamos pensando em trisal, alguma coisa assim, né? Mas já tem de 3. Fizeram um contrato de convivência dos 3. Nossa, que absurdo! Por quê? Eles se dão bem assim, nós não temos nada a ver com isso. E desde que essa convivência deles de 3 não interfira nos meus direitos, deixa eles lá. Então, todas essas mudanças redundaram em termos de direito lá na Constituição de 88, né? Nessa pluralidade das formas de família. Vai, Edilson. Olha lá, vamos lá. Isso aqui, gente, esse material não é meu, esse material é do professor Eduardo de Oliveira Leite, que é lá do Paraná, né? Eu trabalhei com ele na época do mestrado, um grande professor de Direito Civil. Então, as mudanças pelas quais, isso aqui já está desatualizado. Por quê? De novo, família é da ordem do desejo, o ser humano não para. Freud diz que o único estado que a gente vai estar na paz absoluta é quando a gente estiver morto. Porque quando a gente está morto, a gente não quer mais nada. Enquanto a gente quer alguma coisa, a gente vive nessa inquietude. Ou, sem proselitismo religioso, mas falava umas coisas muito interessantes, como dizia o Padre Zezinho, um que cantava, não sei se canta ainda: a paz inquieta. Não, hein, vamos atrás, vamos procurar alguma coisa. Porque senão você fala, acabou, eu não quero mais nada. O que aconteceu com a família? Olha lá, começou ali, dessacralização. Se você tem uma religião, se você é sério na sua religião, legal. Vai lá, se casa, procura o padre, o pastor, o xamã, seja lá o que for. Mas faça bem feito, faça com seriedade. Senão, num estado de direito, o público é o que vale mais. Desencarnação, né? E aí entra a questão da adoção. Não precisa ter sexo para ter família. É lógico que na união afetiva isso é importante, né? Se casa também para isso, ou só para isso, ou quase, enfim, né? Mas não é. Tanto é que hoje um homem e uma mulher conseguem ele ser pai e ela ser mãe daquela criança sem relar o dedo um no outro.
Tem gente que acha que sexo dá trabalho, né? Suor, cansa, né? Coisa antigênica, né? Vamos ser uma sociedade mais evoluída, né? Então ele vai lá, pega o material genético dele, ela vai lá, pega o material genético dela e faz um filho sem encostar um dedo no outro. Deve ter gente que gosta de um negócio desse, fazer o quê, né? Enfim, democratização, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Lembram que eu disse que o homem podia devolver a mulher se a mulher não fosse mais virgem? No Código Civil tinha um negócio assim também, ó. O pai pode deserdar a filha se ela não for honesta. Pessoa desonesta para mim é quem mente, quem dá cheque sem fundo, né? Mas a filha desonesta era aquela filha que, sendo solteira, se morasse com o pai, praticasse sexo antes do casamento. Ela podia ser deserdada por isso, né? Para ver essa questão de democracia. O pai decidia com quem filho ou filha ia casar. E se vocês acham que isso acabou faz muito tempo, eu trabalho muito com história. Eu achei uma anulação de um casamento de 1950, porque o filho não casou com quem o pai tinha determinado. O pai conseguiu anular o casamento do filho. O pai decidia que filho ia estudar, que filho não ia estudar, né? O que não quer dizer que não tenha que ter uma certa autoridade ainda. Pai tem que ser amigo, mãe tem que ser amigo, mas tem que ser autoridade, né? E ser autoridade mesmo. Defenda o professor na frente do seu filho, para não defender seu filho na frente do delegado, né? Isso é aqui do direito funciona. Então, de vez em quando, pai e mãe tem que dar umas coxadas. Vocês já são assim meio maiorzinho de idade, já estão fazendo faculdade, baixa que esse cara está falando, tá bom, ué. Então saia da sua casa, pague suas contas, seja independente. A independência tem um negocinho chamado preço. Aliás, não é independência, todo direito, todo, o meu direito de ser independente, legal. Essa história quando eu conto eu lembro da minha querida irmã, eu adoro a minha irmã, adoro, e gosto mesmo, não é mentira? Mas naquela época da adolescência, bem assim, eu saí de casa muito cedo, fui trabalhar, depois estudei, mas eu saí para trabalhar. E ela, eu vou sair de casa, então sai, eu vou estudar, foi. Passou no vestibular, foi estudar. Tá? Ficou um mês fora, não veio para casa. Primeira semana que veio, foi embora na quarta-feira. Eu falei, nossa, faculdade boa, né? Até quarta-feira. Na semana seguinte voltou. Segunda, terça, quarta, quinta. Eu falei, não, mas recesso já, né? Em abril, não deu nem ter prova, hein? Hora que viu que não vou estudar fora, não vou voltar para casa. Coisa boa, né? Então, todo direito tem um preço, né? Então, o pai tem que ter um pouco de autoridade, mantendo essa democracia. Então, se o seu pai é médico, você quer fazer direito? Legal. Se o seu pai é advogado, você quer fazer medicina? Legal. Seu pai é jogador de futebol, você quer ser jogador de vôlei? Hoje pode. Hoje pode. E às vezes, porque a gente não sabe como... Na minha época já podia. Mas na época da minha mãe, não. A minha mãe teve que seguir a profissão que o meu avô determinou. E embora não tivesse assim escrito, ninguém ousava discordar. Certo? Então a gente tem que valorizar isso. Estatização, o que é isso? O Estado começa a interferir mais na vida. Mas em que sentido? Para proteger quem precisa. Quem precisa quem? Idoso, criança que apanha, criança que sofre abuso sexual e sofre. Se vocês quiserem não se assustar com nada na vida, com nada, se vocês quiserem ver talvez assim o lado mais sombrio da humanidade, e olha que nós estamos numa região muito legal, passem uma semana comigo lá na Defensoria Pública. Vocês vão escutar histórias que antes de escutar vocês vão falar assim, nossa, até Deus duvida. Depois vocês vão ver que lamentavelmente não é bem assim. Então protege idoso. Você já atendi um senhor de 83 anos de idade. Ele emprestou um dinheiro para a filha. Foi cobrar. A filha virou e falou, pai, eu estou sem dinheiro.
Espera aí que eu vou chamar meu marido, ele vai acertar com o senhor. Se não tiver dinheiro, ele vai assinar um documento reconhecendo a dívida. Sabe o que eles fizeram? Uma nota promissória. Só que na nota promissória, quem devia era o velho, não era o filho. Pegaram o dinheiro dele, ainda fizeram um documento dizendo que ele estava devendo. O pai que educou essa mulher, sei lá por quanto tempo. Criança sofrendo abuso sexual, gente, daquelas pessoas que mais deveriam proteger, ó, Uma vez eu defendi um casal que ia perder, lógico. Perderam os filhos porque eles gostavam muito de forró. E aqui em Pouso Alegre tinha um forró do preguinho. Não vamos entrar em detalhes que se pode comprometer. Tinha um forró do preguinho. E esse casal ia para o forró do preguinho todo final de semana. Como não tinham com quem deixar as crianças, o que eles fizeram? Fizeram um buraco no terreiro, puseram a tampa, e quando iam para o forró do preguinho, davam Tilenol com Dramin para as crianças. Eu confesso que o Tilenol com Dramin, depois que eu escutei, eu experimentei com meus filhos, funciona. Eles precisavam dar uma saída à noite assim, deixa calminho, tranquilo. Tá? Aí o que acontecia? Pegava o Tilenol com Dramin, dava para a criançada e punha dentro do buraco. Voltava, pegava as crianças, punha na cama. Olha que beleza. Mas na vida tem um negocinho chamado azar, né? Um belo dia foram. Gente, isso não é mentira. Eu defendi esse casal. Aí vocês podem estar perguntando, todo mundo tem que ter defesa. Processo nenhum acaba sem defesa. Isso caiu na minha mão. Um belo dia foram para o forró do preguinho, choveu. Choveu, começou a entrar água. O mais velho acordou, que mesmo com Tilenol e Dramin, imagina, água gelada. O mais velho acordou e percebeu o que ia acontecer. Não tinha como sair, porque eles trancavam com o cadeado. Ia encher d'água, eles iam morrer afogados. E começou, acordou o outro e começaram. E grita. Os vizinhos descobriram, arrebentaram. E aí não foi difícil descobrir toda a história que vinha por trás. Essas crianças depois foram adotadas, mas aí o Estado protegendo a mulher, Lei Maria da Penha. Lamentavelmente, nós temos que dar a mão palmatória. Tem muito homem que apanha de mulher, sim. A mulher, quando bate, é mais inteligente, ela não deixa marca. Mas historicamente, numericamente, ainda tem muita mulher que, gente, o que justifica um ser humano bater no outro? Ainda mais numa relação de afeto, que era para ser de afeto. Então, Lei Maria da Penha protegendo essa estatização, retração, Então não tem mais família patriarcal, tem aquele núcleo. Então a gente vai lá, festa de família, tira aquela foto maravilhosa. Mas o grupo que interessa mesmo, o que é? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Tem gente que gosta, eu dou no direito de família, algumas coisas me incomodam. Tem gente que gosta, Viagem da família para Ubatuba. Aí aluga uma casa com 3 quartos para 40 pessoas. Lota uma van, leva um geladão de atum para comer no caminho e vai. O que mais me incomoda é que tem gente que na hora que chega fala assim, nossa, foi bom. Aí eu tenho vontade de mandar para o psiquiatra, não tem jeito o negócio desse ser bom. Não combina o tipo de programa com a palavra bom. Mas por quê que foi bom? O nó e o ninho. Família tem muito nó. Muito nó. E briga com o irmão, e briga com o pai. Pai, eu quero ir como é que chama aquela de Alfenas? Aquela festa que bomba lá da fantasia? Federal Fã. Eu quero ir, não vai. Eu quero ir, não vai. Não vai, não foi. Você acha que seu pai é o pior pai do mundo, mas não é. Talvez no ano que vem você vai. Pai, eu quero ir no Rock in Rio. Não vai, não vai. Até porque não tem mais Rock in Rio, Ontem eu recebi um meme de WhatsApp maravilhoso. A Ivete Sangalo anunciando Rock in Rio. Aí embaixo Jimi Hendrix, ainda bem que eu morri. Eu me recuso porque eu fui no primeiro, de 85, escondido. Eu saí de casa para ir para um encontro vocacional para ser padre. Mãe vai para o céu, Parei em Santa Rita, que o encontro ia ser lá.
Tinha um padre espanhol chamado Padre Ramon, que foi meu grande amigo até o final da vida. Ele falou, mas você não vinha para o encontro? Eu falei, eu não vim para o encontro mesmo, estou indo para o Rock in Rio, mas para todos os efeitos eu sou o seu assessor no encontro. Ele falou, Francisco, o padre não pode mentir. Eu falei, isso é problema seu, se vira. Eu só sei que eu estou aqui. Levei 2 anos para pagar aquele negócio. Eu era menor aprendiz do Banco do Brasil. Minha mãe foi descobrir 20 anos depois, coitada, que já dava para não morrer de infarto, porque ela achou a camiseta no meio das minhas coisas. Mas valeu demais a pena, tá? Mas não recomendo ninguém desobedecer pai e mãe. Se tivesse dado uma merda lá também, eu estava lascado, tá? Então, seu pai não é o pior pai do mundo. Aí o seu pai que não deixou você ir no Rock in Rio é o sujeito que você vai abraçar no dia do baile da formatura, seja de medicina, seja direito, que o bicho vai estar mamado, com a garrafa de uísque desse tamanho, porque, primeiro, está feliz porque você conseguiu uma vitória, segundo, porque custou caro para danar, né? Então, ó o nó de você não ir no Rock in Rio, mas ó o ninho na hora que a coisa aperta, porque a hora que a coisa aperta é na família que a gente corre, tá? Esse texto vai chegar para vocês por e-mail, se chama O Nó e o Ninho. É um texto que foi escrito em 93, é um texto de uma... Oi? Vai para o site, desculpe, a nossa assessora de assuntos institucionais. Então vai para o site, leiam, porque tem um pouco a ver com essa história, mas mais numa linguagem sociológica, mais próxima talvez do necessário para uma redação. Mas finalmente, essa proletarização. Família não é mais uma maneira de manter o negócio da família, salvo a JBS, né? Família, cada um faz o que quer, cada um escolhe o que quer fazer e todo mundo contribui. Então, gente, se vier uma redação sobre família, é isso, é por essa luta de direitos. E como é que o nosso direito trabalha hoje? Tá? Direito civil, direito laico. Então, é um direito não para excluir, não é um direito excludente, mas é um direito inclusivo, para abarcar esses grupos que, querendo viver como família, têm esse direito. E sim, eu pessoalmente posso até não concordar, mas enquanto sociedade nenhuma pode negar às pessoas direitos que são básicos, porque independente de qualquer questão transcendental, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Mas sabe de que pó eu estou falando? Estou falando do pó das estrelas. Eu estou falando daquele pozinho dentro de nós aqui, porque materialmente falando, todos somos da mesma matéria. Enquanto embriões, somos todos absolutamente iguais. Depois que morrermos, todos absolutamente iguais. E somos iguais durante a vida. A gente pode viver de forma diferente, mas materialmente falando, de fato nós somos iguais e não podemos negar direito. Então, essa pluralidade de famílias tem a ver com essa luta por direitos iguais. Ok? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Antes de encerrar, rapidinho, vocês já estão loucos para ir embora. Pediram para falar alguma coisa sobre adoção, tá? Não acho, vou quase cravar que acho muito difícil aparecer um tema sobre adoção numa redação de Enem. Por quê? É um tema muito técnico. A adoção é um processo, é um conhecimento que vocês não têm. A adoção dentro desse assunto como forma de fazer uma família, sim, porque é uma família diferente, né? Pessoas de raças diferentes, a idade, às vezes você olha assim para o pai, para a mãe, a idade, opa, tá? Então, é uma gestação que não é física, mas é uma gestação emocional, é uma gestação que não é de útero, mas é uma gestação que é do coração. O que é que nós temos de importante em termos de adoção hoje? Primeiro, no Brasil é proibido a adoção direta. O que é a adoção direta? Eu sei que a minha vizinha não dá conta de cuidar do filho dela, eu vou lá e adoto. Isso não pode. Hoje, para adotar a criança no Brasil, nós temos duas filas. A fila das crianças para adoção
cujos pais já perderam o poder familiar, e a fila de quem quer adotar, que tem que fazer parte de um cadastro. Quem quer adotar tem que se apresentar ao poder público, poder judiciário, ó, eu quero adotar. Passa por uma série de procedimentos e entra na fila. Então, fila de quem quer adotar, fila de quem vai ser adotado. E aí nós temos um problema no Brasil que é a chamada adoção de perfil. A pessoa, quando entra na fila de adoção, fala, ah, mas eu quero a criança assim, ela dá as características da criança que ela quer. E o brasileiro é enroscado desse negócio. A fila das crianças para adotar não para de crescer, e a fila do lado de cá também não. Porque são raras as pessoas. E outra, as crianças que estão aqui, elas têm uma história de vida muito triste. São crianças cujos pais foram destituídos do poder familiar. São crianças como esses pais que eu contei para vocês aqui agora. É mãe drogada, é pai preso, é mãe prostituída, é pai com HIV, é pai que bate, porque aí deixam de ser pais as crianças. Então não tem jeito, não tem criança, não tem aquele casal que vamos fazer o nosso filho, vamos. Nossa, que lindo o nosso filho, branquinho, olho azul, pele rosada, saúde perfeita. Vamos colocar ele na fila da adoção para ajudar o casal, não. E aí as pessoas que estão do lado de cá ainda por vezes entendem a adoção como um ato de caridade, ou o que é pior, querem do filho adotivo uma gratidão, como se fosse uma obrigação dele ser perfeito, enquanto os filhos biológicos não são. Então há assim, um entendimento ainda muito equivocado por parte de quem quer adotar, e esse é o grande problema que nós temos. Então, se vier, que eu acho que não vem, qual é o grande problema da questão de adoção no Brasil? É a chamada adoção de perfil. O brasileiro escolhe muito, por uma série de características nossas, quem ele vai adotar. E do lado de cá, a oferta, e aí não tem jeito de usar outra palavra, a oferta é a pior possível, que são crianças e adolescentes com histórias de vida as mais terríveis que vocês possam imaginar. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Gente, olha aqui, ó. Primeiro, sucesso aí na luta de vocês. Escolham bem a profissão que vocês vão querer seguir pro resto da vida. Sabe por quê? É pro resto da vida. Trabalho não pode ser um peso. Ele talvez seja pesado, estressante, mas não pode ser um peso. Você não pode ser infeliz com o seu trabalho. Você pode desanimar, você pode estressar. Adoro o que eu faço. O maior privilégio que eu tenho na minha vida é fazer o que eu gosto. Eu gosto de ser advogado e gosto de dar aula. E enquanto me aguentarem, eu vou tentar fazer isso. Então, primeiro, escolham bem. Sejam sérios. O trabalho de vocês tem duas funções. E a primeira é sempre essa mesmo. É melhorar a vida de vocês. Se lá atrás a gente nascia de um jeito e não podia mudar, hoje a gente melhora com a força do trabalho. Acabei de falar com a minha filha agora há pouco. Ela ia estar aqui hoje, que está fazendo vestibular também, não pôde. Mas depois eu dou um jeito de passar essas informações para ela. Eu fui além do que meus pais foram. Eu falo para os meus dois, se vocês empatarem comigo, nós já perdemos. Vocês têm que ir além. Então tenho certeza que vocês têm oportunidades e capacidade para ir além, e os seus pais desejam isso, mas mais que os seus pais, vocês têm que desejar. Então o trabalho de vocês é para melhorar a vida de vocês, mas o trabalho de vocês vai interferir diretamente na vida de alguém que vai contratar o seu serviço, e isso é muito sério. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Façam o que quiserem, mas façam bem feito. Sejam bons profissionais, mas fundamentalmente durante toda a vida sejam felizes, porque é isso que vale a pena. Muito obrigado. Venham fazer direito aqui com a gente.